aulas anteriores, nós estudamos as oscilações amortecidas, que são a representação mais reais do movimento oscilatório. Nesse caso, são movimentos oscilatórios que estão sujeitos a forças dissipativas, responsáveis por converter energia mecânica em outras formas de energia, o que consequentemente diminui a amplitude do movimento em função do tempo. Nessa aula, nós vamos estudar as chamadas oscilações amortecidas e forçadas, que são sistemas que oscilam, são caracterizados por apresentar uma força dissipativa, mas nós queremos manter esse movimento, ou seja, nós temos que forçar esse movimento a acontecer. Como exemplo disso, considere o brinquedo de uma criança, que é o balanço. É a criança brincando num balanço. Se você já brincou de balanço, ou já empurrou um irmãozinho ou um sobrinho no balanço, você sabe que você tem que aplicar uma força de tal maneira que você continue o movimento. Essa força não pode ser aplicada uma vez só. Você vai lá, empurra uma vez, deixa a criança balançando, a gente sabe que vai parar o movimento. Você não pode chegar lá e dar um tranco, você vai derrubar a criança no balanço. Então você tem que aplicar uma força, e essa força tem que ser aplicada de maneira periódica, e essa força tem que ser de acordo com o movimento do balanço. Então, essa força, ela tem que ser uma força que varia no tempo, e vamos considerar aqui uma força que tem uma intensidade F' vezes o cosseno de ômega-t. Ou seja, uma força que varia periodicamente com a frequência ômega. Então, ômega agora, a gente vai chamar de frequência da fonte externa. É a frequência com que você aplica a força sobre a criança. A força resultante é dada pela soma das forças que atuam no sistema. Por exemplo, num sistema oscilante, nós podemos ter lá a força elástica, menos Kx, a força dissipativa, menos Bv, e também, agora, essa força restauradora F de t, que é F' cosseno de ômega-t. Nós sabemos que a força resultante é igual a massa vezes aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton. Então, juntando todas essas expressões para o cálculo da força resultante, nós obtemos uma descrição para a aceleração. Aceleração é igual a menos k sobre m vezes x, menos b sobre m vezes v, mais f' sobre m cosseno de ômega-t, que é a equação 175. Vamos lembrar que a razão k sobre m é a frequência angular. Vamos só diferenciar chamando essa frequência de ômega zero. Ela é a frequência natural do sistema, pois depende só de características do sistema. No caso, constante elástica e massa. Então, esse ômega zero a gente vai chamar de frequência natural, ou frequência angular natural. A gente já sabe que a razão B sobre M é o coeficiente de dissipação ou coeficiente de amortecimento gama. E vamos definir que a razão F' sobre M é F0. F' é a intensidade da força que você está aplicando. Fazendo isso, a expressão para aceleração pode ser dada conforme mostrado na equação 175. Aceleração menos ômega zero ao quadrado vezes x, menos gama v, mais F0 cosseno de ômega-t. Mas nós sabemos que a aceleração é a derivada segunda da posição e a velocidade é a derivada primeira da posição. Substituindo isso na equação 175, nós chegamos na equação diferencial 182. Aqui, essa equação diferencial ela é muito parecida com a equação das oscilações amortecidas. A diferença é que aqui você tem um termo de fonte, aqui, um termo da força externa. Qual a solução para a equação 182? O objetivo nosso é descrever a posição em função do tempo, como nos outros sistemas. Antes de fazer isso, eu vou fazer uma mudança aqui que vai facilitar os nossos cálculos. Vamos lembrar que cosseno de ômega-t pode ser escrito como a parte real da exponencial de i ômega-t, conforme dado na equação 183. Substituindo isso na equação 182, nós obtemos a equação 184. Essa equação 184 ela vai descrever a posição em função do tempo para o sistema que tem oscilação amortecida e forçada. A solução dessa equação ela passa por uma comparação com o problema da oscilação puramente amortecida. Então, na oscilação amortecida, a equação 185, nós não temos o termo de fonte. Essas duas equações são muito parecidas. Então, a gente tem que lembrar que a equação da posição do sistema puramente amortecido, que é a solução da equação 185, é dada no regime subcrítico de amortecimento por xh, esse xh é simplesmente para diferenciar, d exponencial de menos gama t por 2 vezes cosseno de ômega at. Isso a gente viu anteriormente.
Como as duas equações, 185 e 184, são muito parecidas, eu vou chutar que a solução do problema vai ser a solução do problema sem a força externa, mais uma solução qualquer uma solução que você encontrar para a equação 184. Ou seja, a solução geral para o problema é a solução do problema sem a fonte externa, mais uma solução particular da equação 189 mostrado aí embaixo. Então, eu só diferenciei aqui x de p para a gente dizer que uma solução qualquer. Pode não ser, eu não sei exatamente qual é essa solução ainda, mas vou fazer um chute. Então, vamos chutar que uma solução particular possa ser dada por módulo de Z0 exponencial de i ômega t. Então, eu estou chutando que essa é uma solução particular da equação diferencial 189. Substituindo, então, a equação 190 na equação 189, eu tenho esta equação. Então, aqui, ó, eu tenho Z0 exponencial de ômega t, aqui Z0 exponencial de ômega t, que eu substituí, né? Troquei x de p por isso. Então, a gente já vê que aquela substituição de trocar cosseno de ômega t pela parte real de e ômega t vai ajudar a resolver o problema. Então, resolvendo as derivadas, eu chego nessa relação. E aqui eu observo que eu tenho e ômega t multiplicando em todos os membros, né? Então, eu posso simplesmente dividir todo mundo por i ômega t, ou popularmente, como se diz, né? Posso cortar. E eu tenho uma equação onde eu tenho aqui a frequência da fonte, que a princípio é um parâmetro que eu tenho que saber. Ômega 0, né? Que é a frequência natural, que eu sei, por exemplo, K sobre M, no caso do sistema massa-mola. E a intensidade da força, que eu também tenho que saber à medida que eu vou aplicar a força. A única coisa que eu não sei aqui é Z0. Então, isolando o Z0, a gente chega na equação 194. Eu tenho que lembrar que eu quero determinar o módulo de Z0. Isso aqui é o valor Z0, né, que é dado pela força aqui. E a frequência angular natural, a frequência angular da fonte, mais I, gama, ômega. Como aparece esse I aqui embaixo, no denominador, eu vejo que Z0 é um número complexo. Então, como que eu faço para determinar o módulo de um número complexo? Vamos fazer uma pausa aqui para fazer uma explicação bem simplificada sobre isso, tá? Então, eu posso pensar nesse número complexo Z, né? Ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Aqui a representação dele. Então, tá aqui, ó. Z0 é igual a mais IB. Por exemplo, é um número que tem parte real e parte imaginária. O que acontece? Se eu quiser calcular o módulo de Z0, nota que eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Então, o módulo de Z0 é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Bom, mas é definido dentro do estudo dos números complexos o chamado complexo conjugado. Então, o complexo conjugado de um número complexo é o número, tá? Onde eu vou trocar aqui, ó, mais I, que aparece aqui, tá? No número Z0, por menos I. Eu troco o sinal da parte imaginária. Então, o complexo conjugado é um número, né, trocado o sinal da parte imaginária. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso calcular o produto do número complexo Z0 pelo complexo conjugado. Então, eu tenho aqui Z0, que é A mais IB, esse exemplo, né? E o complexo conjugado dele é A menos IB. Se eu fizer isso, eu vou ter que o produto do número complexo pelo seu complexo conjugado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Se eu tirar a raiz de ambos os lados, o que eu reparo aqui? Ó? Que o produto do número complexo pelo seu complexo conjugado, a raiz disso é igual ao módulo do número complexo, que é o que a gente quer calcular. Bom, como eu quero calcular o módulo de Z0, né? Z0 é um número complexo. Então eu vou pegar aqui Z0 e o complexo conjugado dele, que é a parte imaginária aqui trocada do sinal. E a gente vai multiplicar os dois, o Z pelo Z complexo conjugado. Eu chego nessa expressão para o módulo de Z0. Substituindo agora esse valor de Z0, do módulo de Z0, na equação 190, eu chego na equação 197, eu tenho que lembrar que o que importa para a solução do problema é a parte real. Então, a parte real de I ômega t é dado por cosseno de ômega t.
Então, substituindo a equação 198 na equação 197, nós obtemos a equação 199, que é a solução particular, uma das soluções, né, para a equação do problema amortecido e forçado. A gente tem que lembrar que a solução geral para o problema é a soma da parte sem considerar a fonte com a solução particular que a gente acabou de descobrir. Então, a solução particular que a gente acabou de descobrir, equação 199, e a solução da parte sem a fonte, equação 186, somando as duas, nós chegamos na equação 200. Para facilitar a representação gráfica, vamos assumir uma condição inicial, que a amplitude em t igual a 0 é 0. Fazendo isso, substituindo essa condição na equação 200, nós conseguimos obter o valor do parâmetro d, que aparece na equação 200. Ou seja, é dado por f0, raiz de ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais gama ômega ao quadrado, equação 204. Agora, substituindo a equação 204 na equação 200, nós chegamos na equação 205, que sim, é a equação da posição em função do tempo para um sistema que realiza o movimento oscilatório, forçado e amortecido. Agora que a gente tem essa equação, nós podemos fazer a representação gráfica dessa equação, ou seja, descrever ela num gráfico em função do tempo. Mas é interessante a gente olhar com cuidado para algumas condições relacionadas à relação entre a frequência da fonte ômega e a frequência natural ômega 0. Então aqui na amplitude eu vejo que eu tenho a diferença entre esses valores e isso vai ser muito importante para a nossa análise. O primeiro caso que eu posso ter em relação à frequência da fonte é ela igual a 0. O segundo caso eu posso ter ela menor do que a frequência natural. No terceiro posso ter elas iguais. E no quarto caso eu posso ter a frequência da fonte maior do que a frequência natural. Então no primeiro caso, ômega igual a 0, o que acontece? Se a frequência da fonte é igual a 0, significa o quê? Que eu não tenho fonte, que não tem energia sendo reposta. Então, uma vez que você colocou a energia inicial no sistema, as forças dissipativas atuam, convertendo energia mecânica em outras formas de energia, a amplitude do movimento vai diminuindo até o movimento cessar. Já no segundo caso, eu tenho a frequência da fonte menor do que a frequência natural, nesse caso eu escolhi metade. E aí, quando eu faço o gráfico, eu tenho essa figura que difere um pouco de uma figura tipo cosseno, né? O movimento aqui não é harmônico, assim, bonitinho, bem definido. E a amplitude é pequena. Ou seja, eu não tenho um casamento perfeito entre a fonte e a frequência natural do sistema. O terceiro caso vem a ser interessante porque o sistema parte de 0. Medida, aqui eu tenho as frequências iguais, então frequência natural igual à frequência da fonte. A fonte vai fornecendo energia para o sistema, vai fornecendo energia, a amplitude vai aumentando, vai aumentando. Por outro lado, eu tenho a força dissipativa dissipando parte dessa energia. No caso, quando a energia que eu coloco se iguala à energia que está sendo perdida, o movimento não aumenta mais. E nesse caso específico de ômega igual a ômega 0, eu tenho o máximo de amplitude. Ó. Nota que em comparação com os casos anteriores, né, eu tenho aqui a amplitude variando de menos 100 a 100. Agora, o que acontece se eu continuar aumentando a frequência da fonte? Se eu aumentar a frequência da fonte, novamente eu perco aquela oscilação harmônica bonitinha, bem descrita, a amplitude cai. Porque eu não estou na condição de máximo de transferência de energia. Essa condição de máximo de transferência de energia ocorre quando a frequência da fonte é igual à frequência natural. A gente diz que o sistema está em ressonância nesse caso, quando as frequências são iguais, né? Então aqui eu coloco energia no sistema, a amplitude vai aumentando. Quando a quantidade de energia que eu coloco é igual à quantidade de energia que o sistema perde, eu atinjo o máximo de amplitude. Então é interessante a gente olhar para esse termo de amplitude máxima que aparece na equação 205. Então vamos fazer o gráfico desse termo, que eu chamei aqui de equação 206, analisando a frequência da fonte, né? Como que esse termo se comporta em função da frequência da fonte para diferentes valores do coeficiente de dissipação ou coeficiente de amortecimento. Então está aqui o gráfico. A amplitude máxima aqui no eixo vertical é dado por essa equação 206, né? E aqui no eixo horizontal eu tenho a razão ômega por ômega 0.
Então nota, quando ômega por ômega 0 é igual a 1, ou seja, quando eles são iguais, eu tenho a máxima amplitude. Tem a máxima amplitude, mas esse valor máximo depende do quê? Do coeficiente de dissipação, o coeficiente de amortecimento. Então, quanto maior for o coeficiente de amortecimento, muita energia está sendo perdida para as forças dissipativas. Então, essa energia não vai gerar uma amplitude maior, mas vai ser a máxima possível. Então, quando isso acontece, né, mais uma vez, quando as frequências são iguais, a gente diz que isso está em regime de ressonância. Um caso interessante é quando a gente não tem coeficiente de dissipação. Então, suponha que você tem uma fonte externa, a fonte está colocando energia no sistema, mas a energia não é dissipada, ela é só convertida em movimento. Então, o que acontece? Você começa a colocar energia, ó, a amplitude cresce infinitamente. Na prática, vai chegar uma hora que o sistema vai colapsar, né? Você imagina se isso é uma criança num balanço. Então começa aqui balançando, a amplitude do movimento lá que a criança vai fazendo é pequena, você vai balançando, e a força não dissipa, o que acontece? Vai arrebentar o balanço e a criança vai sair voando dele. Então, nesse caso, onde eu não tenho, né, uma força que dissipa esse movimento, toda a energia é convertida em movimento, o sistema pode colapsar. Na prática, né, sempre vai ter um pouco de amortecimento no sistema. As oscilações amortecidas e forçadas, ela encontra uma aplicação interessante quando a gente está trabalhando com circuitos eletrônicos. Embora não seja o objetivo dessa disciplina, parte de circuitos eletrônicos, existe um tipo de circuito chamado de circuito RLC, que a descrição, né, da variação da carga nos componentes desse circuito, ele tem uma equação exatamente igual à equação que a gente obteve aqui. Né? A equação diferencial se escreve da mesma forma, óbvio que a gente não está falando de posição em função do tempo, mas de quantidade de carga, ou de corrente, ou de tensão. Então é um circuito onde você tem uma fonte de tensão de corrente alternada, né? Tensão alternada, descrito por um seno, um cosseno. Você tem um resistor, o indutor e um capacitor ligado em série. E a frequência natural desse sistema, frequência angular, é dada por 1 sobre raiz de LC, que são os valores da indutância e da capacitância. Né? Isso vai ser um caso que você vai estudar lá em Física 3. Eu acredito que da metade para frente do seu curso de Física 3 vai aparecer. Você vai lembrar das equações que nós estudamos hoje aqui. É um caso bem interessante. Que você, embora, como eu falei, não seja o objetivo desse curso, nas próximas aulas a gente vai observar, né, de maneira experimental esse fenômeno das oscilações amortecidas e forçadas. Tá? Bom, nas próximas aulas, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a estudar a superposição no movimento harmônico simples, né? Ou seja, um movimento oscilatório em duas dimensões. Suponha que eu tenho dois osciladores acoplados de tal maneira. Qual é a equação da trajetória da partícula que é dada pela soma desses dois sistemas oscilantes? Até a próxima aula.